Boa tarde, ministros. Minha pergunta também vai para o ministro da Saúde, Mandetta. Ontem a gente recebeu a informação de que o primeiro caso, a primeira morte confirmada, teria ocorrido em janeiro. E hoje o Ministério corrigiu essa informação, uma morte em Minas Gerais, que na verdade foi em março. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu vou mostrar essa entrevista completa do Mandetta, do ministro da Saúde. E eu separei justamente esse comecinho para já começar o nosso vídeo, porque ele vai comprovar, ele é a ligação de tudo que a gente está falando aqui no nosso canal nos últimos dias. Você percebeu que a repórter disse que o primeiro dado comprovado por Sungamonga, a primeira perda, foi em janeiro. Mas se isso de fato continuasse, mostraria que o nosso governo foi incompetente, foi omisso. Então mudaram para março. Disse, não, o Ministério aí cancelou e disse que não foi, a primeira perda não foi em janeiro não, foi em março. Mas olha só, nessa mesma entrevista, você vai ver que eu vou exibir ela para você completa, que eu faço questão que você veja, que é muito importante. O Mandetta vai deixar claro que o governo da China, assim como a gente já tinha falado aqui desde o começo disso aí, desde o ano passado, que a China estava escondendo o que realmente estava acontecendo lá. Como eu fiquei sabendo, já falei em outros vídeos, inscritos que moram lá, inclusive em Wuhan, disseram, Davi, a situação aqui é muito mais feia do que a mídia está falando. O governo daqui, como você sabe, é um governo comunista e eles estão escondendo os fatos, estão escondendo os dados. Mas se você anda pelas ruas aqui, é coisa de Resident Evil. Eu imagino, meu caro irmão, e as pessoas mandando vídeos que infelizmente eu não posso mostrar aqui. Inclusive quero agradecer as pessoas que moram na Europa, as pessoas que moram nos Estados Unidos, que estão me mandando vídeos, inclusive de parentes, e dizendo, ó Davi, pode usar as imagens. Eu não estou usando, meus caros irmãos, porque se eu usar eu vou levar strike no canal na mesma hora, eles derrubam o canal. O YouTube não permite nenhuma imagem e foto, mesmo que seja você que esteja passando pelo problema, mesmo que seja um parente seu e esteja permitindo que eu use as imagens, o YouTube não quer saber disso, é regra da plataforma, não é de direitos autorais. Você está me liberando os direitos, mas a plataforma não quer esse tipo de imagem. Então eu peço perdão, mas me compadeço e agradeço cada um desses que estão mandando as imagens, tá certo? As imagens reais, não é coisa da mídia. Mas enfim, meus caros irmãos, a gente sabia que a China estava fazendo isso. O Mandetta vai falar isso aí claramente, abertamente, nessa entrevista que você vai ver logo mais. Mas eu vim aqui muito preocupado que eu estou vendo a mesma coisa acontecendo no Brasil. E eu digo, cara, como é que eu vou conseguir comprovar isso? Como é que eu vou mostrar dados? Embora eu esteja mostrando fatos, embora eu esteja mostrando lógica, raciocínio em cima desses fatos, como eu vou conseguir provar uma coisa que o governo está fazendo? E eu pensando, e aí é quando eu digo que Deus realmente tem me abençoado muito, não com bens materiais, mas com cada um de vocês, meus irmãos. Eu noto que esse canal tem umas pessoas muito lúcidas, a maioria aqui é muito lúcida, não é essas pessoas como eu vejo em outros canais com os mesmos temas, que as pessoas vivem na fantasia. Elas pegam o que elas acreditam, elas separam o que elas não gostam, e não é assim que a gente se desperta de verdade. O mundo é uma caixinha de surpresa. Todo dia a gente pensa saber uma coisa e descobre que não era assim. E a gente vê esses caras criando bolhas ao seu redor, e graças a Deus, a maioria desse canal não é assim. Então Deus realmente tem me abençoado com muitas pessoas sensatas nesse canal. Então eu fico agradecido, e a única coisa que eu posso fazer é retribuir, fazendo um conteúdo mais puro e mais limpo possível. E aí, o nosso querido inscrito Anderson Dias, que é um dos primeiros inscritos desse canal, ele me manda uma matéria que foi uma charada. Ele conseguiu sozinho matar a charada, uma coisa que não me passou pela cabeça, sabe? Ele deu uma sacada de mestre. Sabe aquela coisa que tá todo mundo quebrando cabeça e o cara vai ali, mexe aquela pecinha e pá! Foi o que o Anderson Dias fez. Se você entrar no portal da Transparência e você colocar lá falecimentos por Sungamonga, você vai ver que bate com o que o governo fala. É aquilo mesmo. Então você vai dizer, ó, Davi tá fazendo conspiração, os caras estão falando demais, é isso aí mesmo que tá acontecendo, é disso pra menos, como alguns bolsarianos falam. Diz que o governo tá aumentando, a mídia tá aumentando, mas é o contrário, a mídia tá baixando esses dados, porque o próprio governo tá escondendo os dados reais. E o Anderson Dias conseguiu provar, e você, meu caro irmão, que é acusado de estar fazendo alarmismo, que acredita em teorias da conspiração, você agora pode provar essas pessoas. E melhor, você pode fazer elas mesmas comprovarem o que você está dizendo. Por quê? Porque se tem uma coisa que o governo não pode esconder, porque isso é crime, ninguém pode se enterrar no nosso país, no território nacional, sem o atestado de óbito, sem a declaração de óbito, ok? Todo mundo sabe disso, você não pode enterrar, mesmo que seja uma pessoa da sua família, sem o atestado de óbito. Então, o que estão fazendo é não colocando a causa do falecimento por Sungamonga. Porém, tem que ter alguma causa.
Você sabe que o principal sintoma que tem levado a vida das pessoas é a falta de ar, né? A insuficiência respiratória é que tem levado a maioria dos óbitos por sunga-monga. Pois bem, meu caro irmão, foi aí que o Anderson Dias deu a sacada de mestre. Ele, em vez de procurar falecimentos por sunga-monga, ele fez uma comparação de 2019 para esses últimos meses, de janeiro até o mês de agora, de falecimentos por insuficiência respiratória. E aí eu quero que você veja, você também pode comprovar. Eu não costumo colocar link de sites aqui, porque o YouTube não permite, ele diminui a relevância do canal para quem faz isso, mas dessa vez eu vou deixar, porque é muito importante, tá aí o link direto para você ir para o portal da transparência, né, do governo. Você vai poder fazer isso agora, se você quiser conferir, e basta você fazer assim como a gente fez aqui, ó. Aqui tá os dados, você pode ver em azul, de 2019, e você vê que tem quase 38 mil, né, uns 37 mil casos, um pouco mais de 37 mil casos. Isso em todo o ano de 2019, de janeiro a dezembro. Porém, quando você vem para 2020, do mês 1, aqui esses dados, família, você está em 2020. Agora que a gente está fazendo o vídeo em abril, até 4 de abril, de 1 de janeiro a 4 de abril, já temos mais de 34 mil casos. Você está entendendo, família? O que 2019 demorou para falecer durante o ano todinho, chegou a pouco mais de 37 mil. Em 4 meses de 2020, as pessoas estão falecendo por insuficiência respiratória. Então se liga nos dados reais que o Anderson Dias mandou pra gente. Se a gente pegar todos os óbitos de 2019, eles somaram durante os 12 meses 37.110 óbitos por insuficiência respiratória, ok? Esse é o número em 12 meses de 2019. Isso vai dar uma média aí de falecimentos por mês de 3.092. Ou seja, a média fica de 3.092 falecimentos por insuficiência respiratória no ano de 2019, você dividindo aí os 37.110 óbitos por mês, tá certo? Pelos 12 meses, você dividindo 37.110 por 12, vai dar isso, 3.092 por mês, ok? Agora, se você considerar a média, que apenas em pouco mais de 3 meses, nós já tivemos 34.082 perdas por insuficiência respiratória, agora no comecinho de 2020, 3 meses. Você vai ter uma média estupenda, absurda e ridícula, 9.277 perdas por insuficiência respiratória de uma hora para outra. Isso acontecendo desde janeiro, meus caros irmãos, desde janeiro. Ou seja, o governo escondeu os dados. E por que ele fez isso? É a pergunta. Seria uma ordem suprema da nova ordem mundial? Nós mostramos desde o começo, por isso mesmo deixamos de apoiar o Bolsonaro na época, e não estou dizendo que é culpa dele, mas eu digo que o governo em geral, não só ele, mas estão debaixo da nova ordem. Você lembra da reunião dele com os grupos dos Rockefeller, não é? Nós mostramos isso aqui. É inexplicável, o aumento é absurdo aí, triplicou, né, os números de perdas em cada mês de 2020. E os caras só estão reconhecendo as primeiras perdas de sunga-monga, a grande mídia, só está reconhecendo agora, coisa de 2 semanas para cá. Como é que se explica essa média tão grande desde janeiro? Contra fatos, meu caro irmão, não há argumento. Ou seja, isso é obra do sunga-monga. Tá claro isso aí. Esse é o dado que a gente precisava para comprovar que é fato o que a gente está dizendo aqui. Então, Anderson Dias, muito obrigado, meu caro irmão, por essa sacada de mestre que você deu. Com certeza o Senhor, o nosso Yahushua, o nosso Jesus Cristo te usou aí para passar esses dados para as pessoas, que eu tenho certeza que muita gente que talvez não estivesse acreditando, não levando a sério, agora ela vai levar a sério. Os governos, família, não só do Brasil, mas do mundo todo, Estados Unidos, China, eles estão escondendo, porque o que importa para esses caras é o dinheiro. Eles vão fazer de tudo para que as pessoas continuem trabalhando até o último instante. Ou até mesmo, como eles falam, em alguns casos, para não espalhar a histeria. E não precisa ter histeria. O que a gente precisa ter é apenas cuidados. Precisamos realmente ficar no isolamento por enquanto. Isso é fato. Ô Davi, e as pessoas que precisam? Vamos exigir do governo que ajude essas pessoas. Nós somos o país que mais paga imposto. Não vem com essa que não tem dinheiro não, porque dinheiro tem de sobra, como a Ené já mostrou. Procure nossos vídeos sobre economia que você vai ver isso. Tá na hora do governo dizer, olha, não vou pagar um só centavo de amortização de juros, de dívida externa e interna, até que se resolva esse problema. Tá na hora do governo fazer pelo menos isso pela população. Honre o povo dessa nação que elegeu você, Bolsonaro. Tá na hora de fazer isso. Nada de juro para banqueiro. O que é mais importante agora, família, é preservar vidas. E você vai ver, o Mandetta vai deixar isso muito claro agora, tá certo? Que, de fato,
O que a gente está falando aqui se comprova, embora ele não chegue a confirmar o que eu estou dizendo, mas você já viu o comecinho aí e agora você tem os dados. Repito, você pode mandar esse site aí para qualquer pessoa pode acessar gratuitamente, é um site do governo, com dados oficiais do governo. Não é qualquer sitezinho terceirizado, não, é o site oficial do governo. Você mesmo pode entrar, fazer essa pesquisa, veja os falecimentos que eles são obrigados a colocar, senão não se enterra, se não tiver lá no atestado de óbito, olha, qual foi a possível causa de falecimento? Insuficiência respiratória, então beleza, enterra. E aí você já sabendo que esse é um dos sintomas principais do Sungamonga, que mais causa falecimentos, então você já pode juntar um mais um. É óbvio que se em 2019 nós demoramos 12 meses para ter pouco mais de 37 e agora com 4 meses já vamos quase batendo a meta de um ano inteiro de 2019, tá claro que o Sungamonga tá nesse meio. Não é ficção, não é mentira. Ficção tá fazendo esses canais que fazem questão de enganar vocês, meus irmãos. Eu sei que alguns se enganaram, mas agora com os fatos aí, tá na hora de voltar atrás, orientar os inscritos como realmente se deve. Porque se a pessoa realmente gosta, considera as pessoas que seguem, faz como eu. Eu jamais faria um vídeo aqui, é por isso que esse canal é polêmico. É por isso que de vez em quando precisa uma tuia de inscrito desse canal. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir mentiras. Mas eu não posso chegar para minha esposa, para o meu filho, para minha mãe e passar uma recomendação e chegar aqui para vocês dizer outra. Olha, isso aí é tudo mentira, vão trabalhar, senão a economia vai quebrar. Sendo que dentro da minha casa eu digo, fica em casa. Eu não tenho caráter para isso, não tenho. Eu aprendi a ser uma pessoa só. Então, da mesma forma que eu falo, a mesma informação, eu passo aqui para vocês. O mesmo conselho que eu dou para uma pessoa que eu amo, eu dou para você, porque de fato eu amo vocês. É verdade o que eu falo, família. Isso eu tiro até o óculos. Eu gosto de cada um que está aqui, meus irmãos. Considero vocês como meus familiares, como meus melhores amigos. Então eu falo de coração mesmo. Também estou em casa, não saí mais. Depois eu vou mostrar para você como é que tá os meus carros, cheio de poeira, paradão, mas vai ficar assim. Se Deus quiser, Deus é maior e logo logo chega uma cura. Eu já mostrei aí que Israel já está bem pertinho disso, inclusive da cidade do Messias. Olha só, se Deus quiser vai vir aí um grande livramento para nossa nação. Se Deus quiser, família. Como Deus disse desde o Velho Testamento, se ali tivesse 2 ou 3, ele pouparia a nação inteira. Quantas pessoas boas tem nessa nação? Será que só tem 2 ou 3? Chega, eu me arrepio, família, falando. Porque eu sei que Deus vai estar conosco e vai nos livrar naquele último momento. As pessoas só precisam se arrepender e realmente dobrar os joelhos. Mas agora, meu caro irmão, que você já está ciente dos fatos, você agora pode comprovar para essas pessoas incrédulas que estão acreditando nas teorias da conspiração que o sistema joga para pessoas oportunistas, modear isso, que passar isso para frente. Peça a essas pessoas, irmão, está na hora já de baixar um pouquinho a bola. Eu sei que também tem pessoas que erraram e agora estão... E agora, para eu falar o contrário do que eu disse? Irmão, o pior é você fazer as pessoas irem para a rua e elas daqui a pouco perder um irmão, vir adoecer por sua culpa, sabe? Joga o orgulho de lado, mostra os fatos como realmente estão acontecendo, que esses seus inscritos vão admirar muito mais você. Isso eu tô falando para donos de canais que também assistem esse canal. Esquecer o orgulho, esquecer o ego e fazer o que é certo. Então, meus caros irmãos, agora veja, você agora desperto realmente, ciente dos dados reais, assista a entrevista do Mandetta e preste atenção nas entrelinhas. E você vai ver que tudo que a gente disse aqui será confirmado. Então, fiquem todos com Deus, um abraço e siga com o Mandetta. Boa tarde, ministros. Minha pergunta também vai para o ministro da Saúde, Mandetta. Ontem a gente recebeu a informação de que o primeiro caso, a primeira morte confirmada, teria ocorrido em janeiro. E hoje o Ministério corrigiu essa informação, uma morte em Minas Gerais, que na verdade foi em março. Pergunto o que aconteceu, qual é o desafio, os senhores falam do desafio da subnotificação, e agora em relação às notificações, como é que a gente garante a precisão dessas informações, e emendando para que não haja subnotificação, esse trabalho de teste, distribuição, além dos 500 mil que já foram anunciados, qual é a próxima programação? É possível que possamos ter tido até antes. A China fez uma maneira de notificar essa doença muito estranha, muito atípica. O mundo ainda vai sentar isso numa grande... Isso ainda vai ter que ser muito melhor explicado, porque talvez se tivéssemos tido melhores informações, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Os primeiros casos de morte de origem desconhecida, lá na cidade de Wuhan, são de 8 de dezembro. Para você ter as mortes, você tem que ter a circulação do vírus antes.
A China tem cidades enormes, como Pequim, tem cidades de 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 1 milhão, 7 milhões, são uma atrás da outra. Como é que justifica tão poucos casos? Quer dizer que essas cidades todas não tiveram abalos nos sistemas de saúde? Essa era a imagem que passaram para o mundo. Por isso o Brasil se preparou, com a orientação da Organização Mundial de Saúde, para um vírus pesado. Um vírus que, se nós fizéssemos higiene, se nós fizéssemos bloqueios pontuais, ele seria controlável. Ele seria facilmente controlável. Ela fez uma quarentena numa única cidade, 6 semanas, falou, acabou os casos aqui, está encerrado o assunto. De repente ele chegou no mundo ocidental, onde a imprensa é livre, onde os números são livres, onde o comportamento social é mais similar ao nosso, e caiu o sistema de saúde da Itália, o sistema de saúde da Espanha, o da França, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. No domingo a previsão é que eles entrem na fase de não temos mais respiradores, não temos mais onde pôr ninguém. Aí começa a haver a parte do refluxo, que a gente chama, onde você começa a ter que escolher quem entra no respirador e quem fica e quem sai. É a parte mais dramática. E isso faz com que nós aqui no Brasil olhemos e falemos, olha, o nosso sistema de saúde vai sofrer um grande impacto. Se esses sistemas de saúde ocidentais caíram igual um efeito dominó frente a esse vírus, então esse vírus não é um vírus pesado, lento, igual os chineses mostraram. Esse é um vírus muito competente para transmitir. E ele pode causar um impacto muito agudo no sistema de saúde. Isso nós estamos medindo porque nós somos um país tropical, nós estamos agora entrando no outono, o inverno é o nosso maior pesadelo, nós temos uma epidemia de influenza, uma de dengue, uma de sarampo e agora entrando uma de corona. Como que isso vai acontecer aqui? Então nós vamos aprender dia após dia notificando. E é difícil notificar, é difícil fazer os testes, é difícil sincronizar isso tudo num mercado tão concentrado. Então, vamos devagar, vamos com calma, o momento é de muita atenção, muita calma e foco, disciplina, e não vamos perder o foco do nosso adversário, nosso inimigo, que é a doença. Boa tarde, ministros. Gostaria de direcionar a pergunta para o ministro Luiz Mandetta. Ministro, a gente tem percebido que a questão dos testes e também dos respiradores são os 2 pontos vitais para a gente tentar enfrentar essa pandemia aqui no país. Em relação aos testes, é possível hoje identificar quantos testes existem no estoque e se é possível que alguma fábrica brasileira passe a produzi-los? Em relação aos respiradores, a gente sabe que em alguns países montadoras de veículos que estão com a produção parada estão fazendo esses respiradores. Aqui no Brasil algumas estão consertando, mas não produzindo. É possível fazer isso aqui também? Então, vamos lá, testes. Testes, primeiro que a gente produz no Brasil, os testes Fiocruz, que são os testes que nós temos utilizado para fazer a PCR-RT. Nós temos a tecnologia de fazê-los. Para produzir, nós dependemos de um determinado insumo que os países externos, quando tem uma crise dessa, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Fechem a saída do nosso país, dos insumos, vamos usar para dentro do país. Então você tem a tecnologia, mas nós não temos, e é uma coisa que o Brasil vai ter que discutir após essa crise, se essa dependência tecnológica quase que larga escala não nos traz até um problema de soberania. Isso é uma discussão profunda no pós-crise. Nós temos capacidade de produzir? Temos, mas temos a capacidade de produzir a parte das reações químicas? Não. Precisamos importar. Segundo, a parte dos ventiladores. Fizemos o mesmo, tem um mês mais ou menos, 40 dias, grandes empresas brasileiras, Suzano, Positivo, já abrimos os respiradores, temos fábricas que produzem ventiladores aqui no Brasil, temos a TDK, temos a... como é o nome da outra, Gabardo? Gabardo lembra, acho que é W, não sei, enfim, são os nomes. Elas produzem 300, 200, nós botamos gigantes nossa para falar, ó, vamos abrir, abre tudo, já fizemos engenharia reversa, já autorizamos que eles abram todos os, entre aspas, segredos, eventualmente, com confidencialidade. Agora,
embora as pessoas imaginem assim, algumas simplistas, né, que chegam assim e falam assim, vamos pegar uma fábrica de aspirador de pó e vamos pôr ela para fazer um respirador, transformar. Não se faz um sistema de saúde assim, faça-se a luz, né? Magna média é a maior, que é a que está aumentada. Então, elas entraram, aumentamos ao máximo, estão trabalhando 7 dias por semana com grandes empresas nossas, que são fortes, são pesadas, a Suzano é muito grande, e estamos abertos. Se a Scania fizer, se a Coca-Cola quiser fazer, está tudo aberto, estamos disponíveis para fazer. Só que as pessoas querem assim, ela vai começar a fazer hoje, segunda-feira já vai ter, igual fazer geladeira. Infelizmente não é assim. E também tem o seguinte, não é um respirador só o que resolve, é um respirador com um conjunto de coisas que vão do lado. É monitor, é carrinho de parada, é desfibrilador, é vácuo, enfim, é uma parafernália. Ali você está lidando com o indivíduo na linha da vida com a morte. Então, ali você não pode improvisar, assim, falar assim, não tem esse parafuso, então põe essa gambiarra, ali não tem motor de Fusca. Ali é ou não é. O que a gente está discutindo um pouco também é com a Sociedade Brasileira de Anestesia, junto com a da Intensivismo, que os carros de anestesia que existem talvez sejam o aparelho mais próximo de um ventilador de suporte de vida avançado. Talvez alguma coisa ali a gente possa avançar e possa suprir um bom pedaço. Mas mesmo para isso a gente tem que fazer uma série de orientações técnicas, porque atrás desse equipamento tem um cérebro. Saúde não são coisas, não é essa mesa, esse microfone. Saúde é o ar que está aqui. A gente não vê. E o que está no cérebro desses médicos é o maior patrimônio, o cérebro dos enfermeiros, o cérebro dos fisioterapeutas, porque colocar um aparelho, para mim, por exemplo, eu não sou intensivista, eu não sou de CTI. Se você me colocar lá, eu sou médico, eu posso ser uma pessoa, mas vocês vão ter, os intensivistas vão ter que me treinar. E você não treina uma pessoa em 24 horas, em 72 horas, em uma semana. Então, é um quebra-cabeça muito complexo, que a gente está trabalhando com uma enormidade de peças que tem que se encaixar. A gente está bem melhor do que muitos países, a gente está bem pior do que outros, a gente está ali no meio do caminho. Se a gente puder aumentar um pouco, o que a gente puder ganhar de tempo para melhorar o nosso sistema, tempo para nós brasileiros hoje é sinônimo de vida. Então, quem puder organizar o tempo está fazendo saúde nesse momento. Última pergunta, Carolina Rossito, TV CNN. Boa tarde, ministro. Qual é o estado que mais preocupa nesse momento? O senhor falou agora da Manaus, por exemplo, a capital, que entra na lista de locais críticos. O estado do Amazonas, por exemplo, então, está prestes a sofrer um colapso? Vamos mudar um pouquinho esse adjetivo crítico. A gente tem preocupação, gente, com os 215 milhões de habitantes. Não tem nada que não esteja, que seja possível da gente não ter algum tipo de estresse. Pode ser uma cidade pequenininha, que nós estamos tão preocupados com ela como estamos com os grandes centros. Agora, é claro que nós temos uma cidade muito grande como é São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes na grande São Paulo, que uma espiral ali seria muito, muito intensa. Nós temos um Rio de Janeiro, que a gente tem chamado a atenção desde o início, que tem áreas de exclusão social com muita aglutinação de pessoas, difícil de fazer isolamento, que nos preocupa muito. Nós temos alguns números de cidades que têm muito fluxo internacional, como foi o caso do Ceará, de Fortaleza, que os casos foram muito notificados. E Manaus, pela característica de ser uma cidade que se relaciona muito com Miami, se relaciona muito em direção, às vezes um voo de Manaus para cá, para o centro-sul do Brasil, é quase a mesma coisa de Manaus para Miami. Ali nós temos um parque industrial na Zona Franca de Manaus,
com empresas, com pessoas do mundo inteiro, com pessoas da China, com pessoas de vários países que têm um trânsito comercial. Nós temos uma vila operária extensa ali dentro e você demora para você diminuir produção, né? A dinâmica social de cidades que produzem muito, elas andam muito sempre atrás da produção. Então, Manaus, o secretário tem nos chamado e a gente tem tido também muita atenção. Brasília, pelo fato de inúmeros voos internacionais e muitas pessoas domésticas, voos de São Paulo, voos do Rio, o dia inteiro para cá, quando o Congresso está aberto, quando ela está efervescente, a cidade é uma cidade cosmopolita, por isso Brasília também um índice elevado. Agora, não existe lugar que você fala assim, não, aqui eu não vou ter problema. O que a gente vai tentar é montar esse painel nacional e quando tiver um problema maior numa cidade A, a gente vai na cidade B que está calmo, reforça um pouco aqui e vamos ver se a gente vai trabalhando esse nosso barco com muita dificuldade, mas vamos ver se a gente consegue ir balanceando e utilizando uma vantagem que a gente tem de ter um sistema único de saúde, que dialoga bem com todos os estados e que dialoga bem com a iniciativa privada, que é detentora também de inúmeros leitos privados dentro do Brasil. Acho que juntos a gente pode... não existe superar sem dor. Serão semanas duras, serão dias difíceis. Nós não estamos aqui para tampar nenhum sol com peneira, não. Mas faremos isso com o máximo da nossa inteligência, com o máximo do nosso denodo, sempre pensando no paciente, sempre pensando na preservação do maior número de vidas e poupar o maior número de pessoas durante essa epidemia.